E galera, bom dia. Estou aqui na série do Foco mais uma vez, primeiro vídeo meu de 2019, né? Início de 2019. Pessoal, é o seguinte, boa notícia aí para quem está se preparando para concurso da área policial. A Polícia Civil do Espírito Santo, através da banca OACP, abriu concurso com 173 vagas. São vários cargos, agente, escrivão, delegado, tem vários cargos. E a remuneração inicial, pelo menos para os cargos de agente e escrivão, é de R$ 5.103 e as inscrições vão até dia 11 de fevereiro agora. A gente está gravando esse vídeo hoje, dia 3 de janeiro de 2019, né? Então você tem aí um tempinho ainda para fazer essa inscrição. E como acontece toda vez que lança um concurso, o pessoal pede para eu resolver questões do concurso anterior, né? Eu trouxe aqui as questões do último concurso para escrivão que teve, que foi em 2013, certo? Obviamente eu estou respondendo só de direito administrativo, né? Aí olha só, essa aqui foi a questão 36 da prova. As questões de direito administrativo eram 36, 37, 38, 39 e 40. Eram 5 questões. A primeira foi a 36. E a questão 36 dizia assim, ó: a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Nesse sentido, é correto afirmar. Aí ele apresenta 4 enunciados e pede as questões corretas. Aí veja a primeira. Quando a Polícia Civil aplica uma multa, está exercendo atipicamente a atividade de polícia administrativa. Correto. Quando a Polícia Federal prende um traficante internacional de drogas, está exercendo atipicamente a atividade de polícia judiciária. Esse atipicamente aqui tornou o item errado, porque quando a Polícia Federal faz isso, ela não está agindo atipicamente. A função típica da Polícia Federal é justamente essa, Polícia Judiciária da União. Quando a Polícia Rodoviária Federal aplica uma multa por excesso de velocidade, está exercendo atipicamente a atividade de polícia administrativa, correta também. E quando a Guarda Municipal prende um ladrão de um transeunte, está exercendo tipicamente a atividade de polícia ostensiva. Essa aqui está errada. Veja bem, essa questão aí basicamente, ela está perguntando sobre, você teria que saber o artigo 144 da Constituição Federal, que trata dos órgãos da segurança pública. E você teria que saber também a atividade típica e atípica de cada um. Lembrando que ele falou muito ali sobre administrativamente, tipicamente, atipicamente. Você tem que ver o seguinte: a polícia, ela se divide em polícia administrativa e judiciária. Como é que eu sei a diferença entre elas? A polícia administrativa, ela incide sobre bens, atividades e direitos, enquanto a polícia judiciária, ela incide sobre pessoas e ilícitos criminais. Nesse caso aqui, a Polícia Civil aplicar uma multa, ela está agindo administrativamente. A Polícia Federal prender um traficante de drogas, está incidindo sobre crimes, né, sobre pessoas, ela está agindo tipicamente, não atipicamente. A Polícia Rodoviária Federal aplicar uma multa, a mesma coisa, a Polícia Administrativa, está incidindo sobre direitos. E a Guarda Municipal, se ela atua como polícia ostensiva, a gente sabe que a atividade de polícia ostensiva é da polícia militar. Então ela não está agindo tipicamente, ela está agindo atipicamente. Por isso o item está errado. Na questão número 36, seria então, estão corretas as alternativas 1 e 3. Seria a letra D dessa questão. Vamos para a próxima. Questão 37. A questão 37, ela está tratando de responsabilidade civil do Estado, certo? Olha só a questão que ele colocou. Um policial de folga efetuou disparos com arma de fogo pertencente à sua corporação, objetivando a prisão de um elemento que acabava de furtar uma mulher. Entretanto, por erro, acabou causando a morte de uma pessoa inocente que passava naquele momento. Então o que ele falou? Um policial estava de folga, estava com a arma da corporação, presenciou um assalto, reagiu a esse assalto, trocou tiros, só que ao invés de ele acertar o ladrão, ele acertou o inocente. Aqui a gente tem que lembrar que a Constituição fala o seguinte: tem o flagrante obrigatório e o flagrante facultativo. O policial, militar, civil, federal, mesmo de folga, quando ele presencia um crime, ele é obrigado a agir.
E também existe a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, que diz o seguinte, que a obrigação de reparar no dano por ato lícito ou ilícito é cabível no caso de ficar comprovada a relação de causalidade entre conduta do agente e dano ao terceiro. Não há que se verificar dolo ou culpa, basta que haja correlação entre a conduta e o dano causado. Eu vou desenhar aqui o mesmo esquema que eu fiz na nossa aula aqui no presencial. A responsabilidade objetiva do Estado é o seguinte: teve uma conduta do agente, tanto faz se ela é lícita ou ilícita, mas se teve a conduta, um terceiro sofreu um dano e existe um nexo, teve uma conduta de um agente público, que pode ser lícita ou ilícita, ocasionou um dano a um terceiro e existe um nexo que liga essa conduta a esse dano. O Estado é obrigado a reparar. É a teoria da responsabilidade objetiva. Lembrando que aqui, caso fique comprovado que houve culpa do agente público, o Estado pode entrar com ação regressiva. Mas isso aí é um outro momento. Nesse momento aqui, o que se afere é se a conduta do agente causou um dano e se havia nexo entre essa conduta e esse dano. Ou seja, o policial, ao reagir a um assalto, houve uma conduta de um agente público que causou dano a um terceiro. Existe um nexo entre essa conduta e esse dano. Logo, o Estado tem a obrigação de reparar. Isso é o que diz a teoria da responsabilidade objetiva. Ocorre responsabilidade subjetiva quando o serviço público é prestado de maneira aquém que se esperava e essa deficiência causou dano, ou seja, quando o Estado se omitiu na prestação de um serviço. Depende de comprovação de dolo ou culpa por parte de quem alega. Então, o que a gente verifica aqui? A diferença da responsabilidade objetiva para a subjetiva. A objetiva não depende de aferir nada. Houve uma conduta, houve um dano, existe um nexo entre essa conduta e esse dano, a responsabilidade objetiva. A responsabilidade subjetiva vai incidir se você consegue, vai caber ao terceiro prejudicado comprovar se houve ou não esse dano. Na responsabilidade objetiva não, certo? Então, voltando à questão aqui, fala que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, a responsabilidade é subjetiva. A B já não pode ser. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, a D fala que é subjetiva, não pode ser. E aqui, ó, não haverá responsabilidade civil do Estado, também não pode ser. A gente já sabe que ou será a alternativa A, em face do risco integral, a gente sabe que esse não é o risco integral, e a responsabilidade civil do Estado objetiva em face do risco administrativo, exatamente a letra C. O risco administrativo é exatamente essa situação em que a questão apresentou. A próxima questão, a 38, era uma questão que falava sobre atos administrativos. Então veja bem, na verdade ele falava sobre a extinção do ato, né? Só lembrando aqui rapidamente sobre atos administrativos, se um ato é ilegal, ele deve ser anulado. E lembrando também que a própria administração pode anular de ofício ou o Poder Judiciário pode alegar pela análise da legalidade. E lembrando também que quando ocorre isso, esse ato é anulado com efeitos ex tunc, ou seja, retroage, né? Anula tudo que aconteceu desde a edição desse ato. Quando um ato é legal, mas por motivo de oportunidade e conveniente, ele não é mais interessante para a administração, eu revogo. E nesse caso, eu digo que ele gera efeito ex nunc. Por exemplo, a administração pública concede uma autorização para você montar um quiosque de cachorro-quente no centro de uma praça. E passa um tempo, começa a causar muito transtorno essa barraquinha de lanche lá. A administração vai e revoga essa autorização que ela deu. É a análise de oportunidade e conveniência. E eu convalido atos quando ele tem algum vício, lembrando do mnemônico foco, né? Esse vício tem que ser na forma e na competência. Se o vício for na finalidade
no motivo ou no objeto, eu não vou poder convalidar. Eu vou poder convalidar se o vício for na forma ou na competência. A oportunidade e a conveniência é o que a gente chama de mérito do ato administrativo, né? Então vamos lá. A supressão do ato administrativo com efeito retroativo, ou seja, ex tunc, por motivo de ilegalidade e ilegitimidade, denomina-se anulação. Acabei de falar aqui, ó. Eu anulo o ato ilegal, eu revogo o ato legal e eu convalido o ato que tiver vício, se esse vício for de forma e competência. Então, é uma questão muito fácil, né? Essa 38 aqui foi de graça. Esse ato, se ele é ilegal, ele tem que ser anulado, certo? E o efeito vai ser retroativo, vai ser ex tunc. A questão 39, gente. A questão 39 fala sobre abuso de poder. E, gente, quem acompanha meus vídeos aí no canal, ou quem assiste as minhas aulas, eu já falei isso 1 trilhão de vezes. Se você está fazendo concurso para a área da segurança pública, abuso de poder é tema obrigatório. Eu não lembro de alguma prova para a área de segurança que não tenha pelo menos uma questão sobre isso. Então veja bem a questão 39 aqui, ó. O Estado tem seu poder constituído na lei, na qual também encontra seu limite. Assim é correto afirmar: o excesso de poder ocorre quando a autoridade, embora competente para praticar o ato, vai além do permitido e exorbita suas faculdades administrativas. Ok, está correto, é isso mesmo. Quando uma autoridade decreta uma desapropriação alegando utilidade pública, mas na realidade visa o seu interesse pessoal ou favorecer um amigo, pratica desvio de finalidade. Ok. São mecanismos para combater o abuso de poder, o mandado de segurança e o direito de petição. Ok também. A inércia da administração retardando o ato ou fato que deve praticar não caracteriza abuso de poder. Isso aqui está errado, né? É lógico que caracteriza abuso de poder. Então veja bem, só para relembrar, o abuso de poder pode ocorrer na modalidade de excesso ou de desvio. Quando que eu tenho o excesso? Quando a competência de um servidor vai até aqui e ele atua aqui, por exemplo. Ó. É o exemplo que eu costumo dar, que um chefe de um determinado setor, ele tem autonomia para dar uma suspensão de até 30 dias e da cabeça dele ele resolve que vai dar 60 dias e não 30. Ele foi além da competência dele. Então, quando ocorre o excesso, é porque eu tive vício de competência. Já o desvio, o que acontece com isso? Aqui é o excesso, né? Quando que ocorre o desvio? Quando o chefe lá, ele agiu dentro da competência dele, mas ele agiu por motivo próprio. Por exemplo, ele transfere um servidor no intuito de puni-lo. Ele transfere o servidor para uma localidade muito distante, não porque aquela localidade distante está precisando de servidor, mas para punir aquele servidor por alguma coisa que ele fez. Nesse caso, ocorreu o desvio. E nesse caso, a gente sabe que a gente tem a competência. Perdão, a competência não, né? O vício. Nesse caso, a gente sabe que o vício foi na finalidade. Quando a gente tem excesso de poder, o vício é na competência. Quando a gente tem desvio de poder, o vício é na finalidade. Então, aqui, a gente viu que a 1, 2 e 3 estão corretas. 1, 2 e 3. Seria a alternativa B. A questão 39 seria a alternativa B. E a última questão de direito administrativo, a 40, a questão 40 fala sobre poderes administrativos. Fazendo um resumo extremamente enxuto de poderes administrativos, que quem foi meu aluno sabe que essa aula aqui de poderes tem mais ou menos umas 2 horas e meia, né? Mas só fazendo aqui só um esqueleto muito breve. A gente sabe que a gente tem um poder discricionário, que é quando a administração tem uma certa liberdade para agir. Quando a administração pode fazer uma análise de oportunidade de conveniência. Lembrando que oportunidade de conveniência, a gente está se referindo ao mérito do ato administrativo. O poder vinculado é quando não há essa análise de mérito. Não existe essa análise de mérito. A administração só tem uma única atitude a tomar. Por exemplo, se você vai tirar sua carteira de habilitação
Você fez lá o exame médico, psicotécnico, fez a autoescola, passou na prova escrita do Detran, fez as aulas práticas de autoescola, passou na prova de direção. A única alternativa que a administração pública tem é te entregar a sua carteira nacional de habilitação, que no início vai ser a permissão, né? Um ano depois você vai receber sua carteira definitiva. Nesse caso é vinculado. A administração não pode fazer outra coisa a não ser entregar a sua carteira. A gente tem ainda o poder regulamentar, que é o poder que a administração tem de editar atos normativos. Tem a ver com o funcionamento, né? Com as normas que vão ser utilizadas no funcionamento da máquina pública. O poder regulamentar, o poder hierárquico, tem a ver com a subordinação entre órgãos e agentes. A gente fala também de uma relação de verticalidade, né? Do órgão maior para o órgão menor. O poder disciplinar e de polícia é onde normalmente as bancas costumam fazer os peguinhas. Olha só, o poder disciplinar, para ficar fácil você lembrar isso aqui, o poder disciplinar, ela atua no âmbito interno. Por exemplo, a Corregedoria da Polícia Civil punindo um policial civil que praticou algum ilícito administrativo, âmbito interno. Se fosse no âmbito externo, por exemplo, a polícia fechando um estabelecimento porque... Polícia não vai pegar a vigilância sanitária e fecha um estabelecimento porque ele vendia produtos vencidos. Isso é poder de polícia, é âmbito externo. A vigilância sanitária pertence à administração, o restaurante lá que vendia produtos vencidos pertence ao particular. Então a diferença, o poder disciplinar de polícia, basicamente, um atua no âmbito interno, outro no âmbito externo. Então vamos para a questão 40. A administração pública é a atividade desenvolvida pelo Estado ou pelos seus delegados sob o regime de direito público. Quanto aos poderes da administração, marque a única alternativa incorreta. Incorreta. Preste atenção nisso aqui, gente, quando você for fazer prova e você vê que a banca pede a questão incorreta, eu vou te dar uma dica, sublinha que é incorreta. Eu já vi muito alunos bons, alunos que estavam bem preparados, que vieram conversar comigo, falando, professor, errei, questão boba e tudo. E o que ele fez? No nervosismo da prova, na ansiedade, no cansaço, ele começou ali, aqui, ó, vinculado. Quando a lei confere à administração pública poder para a prática de determinado, estipulando todos os requisitos e elementos necessários à sua validade. Aí ele fala assim, não, isso aqui está errado. Ou se ele lesse a primeira questão lá, fosse uma questão que está correta, ele já marcaria logo. Mas fala, não, isso aqui está certo, e marca, só que a banca estava pedindo a questão errada. E às vezes a pessoa erra a questão boba. Então vamos lá. Vinculado é quando a lei confere à administração pública poder para a prática de determinados, estipulando todos os requisitos e elementos necessários à sua validade. Exatamente. É a questão, é o exemplo que eu dei agora da carteira de habilitação. Se você preencheu todos os requisitos para tirar sua carteira, a única alternativa é te entregar. Não há análise de oportunidade, conveniência, etc. Letra B. Discricionário. Quando o direito concede à administração de modo explícito ou implícito, poder para a prática de determinado ato com liberdade de escolha, sua conveniência e oportunidade. Acabei de falar, conveniência e oportunidade é o mérito do ato administrativo. É uma certa liberdade de agir. Liberdade dentro da lei, né? Isso aqui também está correta. Hierárquico. É a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direitos, interesses ou liberdades individuais, regula a prática do ato ou abstenção de fato, em razão do interesse público. É aplicado aos particulares. Achamos a questão errada. Porque você limitar direitos, interesses e liberdades individuais é poder de polícia, não é poder hierárquico. Já achamos a alternativa errada, que era a alternativa C. Vamos só terminar as duas. Disciplinar é conferida à administração para apurar infrações e aplicar penalidades funcionais a seus agentes. Lembra que eu falei aqui, ó? Seus agentes, âmbito interno. Isso aqui está correto. E a última, normativo, embora a atividade normativa caiba predominante ao legislativo, nele não se exaure, cabendo ao executivo expedir regulamentos e outros atos normativos de caráter geral e de efeitos externos. Correto. Então a alternativa incorreta era a alternativa C. Certo? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Aproveitei para desejar um excelente ano de 2019 para todo mundo, né? Deve ter alguns concursos vindo aí, apesar de toda a crise aí que tem alguns estados. Então não deixe de estudar. E eu vou pedir a você, se você gostou desse vídeo aí, cara, dá um likezinho aí, compartilha, pede para os seus amigos assistirem também, me dá uma ajudada nessa divulgação aí, tá certo? Muito obrigado e vamos que vamos.